noite. É sempre uma alegria nos encontrarmos aqui para conversarmos um pouco, refletir sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Velha amiga Rosângela disse, porque nós nos conhecemos na infância, diga-se de passagem, né? Porque senão vão pensar que a gente já está velha, e não é verdade. Nos conhecemos bem novinhas, então por isso que somos amigas de longa data. Eu estava fazendo as reflexões para hoje à noite, para o tema escolhido, e passei as vistas na cerimônia de abertura das Paralimpíadas. Eu não sei se alguém observou, né? Diferentemente da festa grandiosa, podemos dizer assim, que ocorreu há quase um mês atrás para as Olimpíadas do Brasil, nós temos uma festa, aos meus olhos, muito mais bonita, muito mais tocante, porque nós observamos naquelas criaturas algo diferenciado. Não porque lhes faltam algum membro, por alguma deficiência, mas justamente porque eles, na sua grande maioria, não se encaixam no tema que nós escolhemos nesta noite, que é o da lamentação. Eu me emocionei verdadeiramente com o hino brasileiro, não por ser somente o hino brasileiro, mas porque foi tocado pelo maestro João Carlos Martins, e eu acho que talvez seja um dos grandes exemplos de um ser humano que consegue vencer as suas limitações físicas, não se deixa abater por todas as deficiências, por todos os problemas que lhe aconteceram durante a existência, e continua a executar brilhantemente as canções e a trabalhar com uma das mais belas coisas que existe no nosso mundo, que é a música. Mas talvez mais bela do que as músicas que ele possa nos trazer seja o exemplo de vida, de não lamentar as adversidades e continuar a sua existência de uma maneira tão digna e de uma maneira tão nobre, apesar de tudo o que ele passa. E nós, a grande maioria da humanidade, passa a existência de uma forma diferenciada. Passa a existência lamentando-se da vida. Nós reclamamos de quase tudo que nos cerca a existência humana. Reclamamos da família, porque a família não é a que nos agrada. A mãe não nos compreende, o pai não cumpre os nossos desejos, os irmãos não são tão carinhosos como nós achávamos que deveriam ser. Os filhos não nos atendem da maneira que nós queremos que eles nos atendam. Nós reclamamos do trabalho, reclamamos daquilo que nos dá o sustento diário, porque os nossos colegas são chatos. Lamentamos ter que nos levantar todos os dias para ir trabalhar. Nós lamentamos a religião que muitas vezes abraçamos, porque não é uma religião de comodismo, não é uma religião fácil, uma religião que simplesmente é chegar e dizer-se espírita, porque para ser espírita necessário é praticar o espiritismo e os seus princípios. Raul Teixeira, em um trecho de uma palestra que escutei nos últimos dias, ele diz que não existe espírita não praticante. Desde que sejamos verdadeiramente chamados de espírita, temos que praticar os seus princípios, ou ao menos nos esforçar ao máximo para isso fazer. Reclamamos do lugar onde moramos, essa cidade no fim do mundo, que não tem nada, né, para nos oferecer, ou, como muitas pessoas costumam dizer, do clima, do povo ao que nós estamos, porque o nosso povo é muito deseducado, porque o nosso povo é muito desonesto, porque o nosso povo só quer levar vantagem em tudo, porque o nosso povo não é gentil. Nós reclamamos imensamente do governo que dirige o nosso país. Nós reclamamos do nosso corpo, porque eu queria ter uns 15 centímetros a mais.
E os 15 centímetros a mais que aparece só vai para as laterais e não na vertical. Aí a gente sofre com isso. Eu queria ter um cabelo mais liso. E haja chapinha no mundo. Eu queria ter um cabelo mais encaracolado. Haja aqueles frisadores. Né? Eu queria ter um corpo mais assim. Eu queria ter os olhos de uma determinada cor. Nós lamentamos e reclamamos. Arrumamos motivos, os mais ingênuos e pueris que sejam, para lamentar, para reclamar de tudo que nos cerca. E enquanto espíritas, é interessante que, sabendo das vidas sucessivas e das consequências que temos através da lei de causa e efeito, que só temos aquilo que necessitamos, nós espíritas, muitas vezes, apesar da consciência que temos, lamentamos as provas que sabidamente escolhemos para a nossa existência. Será que eu pedi mesmo isso? Como se a justiça divina brincasse, tivesse falhas, ou fosse algo que, puramente, em algum instante, Deus mudasse de ideia e dissesse, não, agora eu vou mandar uma coisa diferente para aquela pessoa. Quando nós estudamos doutrina espírita, lá na questão 258, a questão de 258 a questão 273, fala exatamente sobre a escolha das provas. Esse é o tema abordado pelo codificador. E diante de todos esses questionamentos, Kardec vem arguindo aos espíritos superiores sobre a escolha das provas que nós fazemos. Na questão 258, ele pergunta se o espírito, durante o período da erraticidade, ou seja, no período em que ele está no plano espiritual, tem ele a previsão e a consciência de todas as circunstâncias que ele vai passar na Terra. E os espíritos respondem que eles, ou que nós, escolhemos o gênero de provas pelos quais vamos passar. Nisso consiste o nosso livre-arbítrio. Aí lá na frente, na questão 266, ele pergunta, né, depois de várias outras perguntas, ele diz, não seria mais natural que escolhessem as provas mais amenas, menos penosas? E os espíritos respondem, do vosso ponto de vista, sim. Do ponto de vista do espírito, não. Porque quando ele está destituído, distante da matéria, a ilusão se vai. E ele tem a noção exata do que precisa. Então, nós, diante disso, estamos conscientes de que tudo o que acontece em nossa existência é escolha nossa. Somos nós que nos responsabilizamos pela nossa existência. Já temos a capacidade disso, fora alguns casos que a doutrina espírita também estuda, né, das reencarnações compulsórias, mas isso é outro caso. A nosso nível de consciência, nós escolhemos as provas baseado na necessidade que nós temos de evoluir. Quando nós chegamos aqui, nós nos esquecemos e aí queremos lamentar e responsabilizar os outros por aquilo que temos que passar. Se isso não é suficientemente consolador diante das nossas lamentações, nós deveríamos pegar o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez o mais lido, talvez o menos compreendido, menos estudado em profundidade. Bem-aventurados os aflitos. Porque ele nos fala, por exemplo, das causas atuais das aflições. É um texto do codificador, as causas atuais das aflições. Por que nós sofremos de certas coisas? Porque espírita adora um passado. Espírita adora, isso veio da outra reencarnação. O camarada passa na rua, né, vê alguém que não gosta, um desafeto, aí diz, não, eu tenho certeza que isso foi da outra reencarnação. Fez uma besteira qualquer, esqueceu, né, o celular em cima, distraidamente, em cima de um lugar, aí o dono veio e levou. Não é porque estava lá dando sopa, tem muitos donos das coisas alheias, infelizmente. E aí a pessoa faz, só pode ter sido da outra encarnação. Espírita adora
coisas da outra encarnação. E tudo está na outra encarnação. Aí o codificador dá uma ajustada nos espíritas e diz assim, se liga, que nem tudo é da outra existência. A grande maioria dos problemas deste momento são dessa existência, porque você procurou. Por isso que ele chama causas atuais das aflições. Por que é que você está se lamentando se hoje seu filho não consegue lhe dar um abraço e um beijo e muitas vezes lhe respeitar, se quando durante todo o período de sua infância e de sua adolescência você o negligenciou, você nunca lhe deu carinho, nunca prestou atenção no que ele dizia, nunca se interessou pela sua vida? Aí ele nos diz que o que nós estamos passando é consequência da nossa negligência como pais. Causas atuais das aflições. Tem outro texto, eu recomendaria a leitura do capítulo inteiro, né? Os tormentos voluntários, aquilo que nós procuramos para a nossa existência. Quem quer imputar aos outros, mas é nosso. O que é a desgraça real é outro texto que ele nos chama. Aquilo que muitas vezes nós consideramos como um mal terrível e que, na verdade, é uma bênção a nos impulsionar para crescermos, para evoluir. Então, diante de tudo isso, nós poderíamos perguntar, para que nos lamentar? Joana de Anges, no livro Momentos Enriquecedores, ela diz que lamentar não é uma atitude saudável. Não faz bem para o corpo, não faz bem para nós espíritos. Não é saudável se lamentar. E, infelizmente, devido à inferioridade que ainda caracteriza a grande maioria das criaturas, isto é algo muito comum em nossa sociedade. Se não vejamos que quando a maioria das pessoas se encontram, o tema geral é a lamentação, é o pessimismo, é a mágoa, é algo que gera desconforto. Às vezes a gente sai da conversa pior do que quando entrou. Dependendo de quem a gente encontrar e de como nós estivermos, também nós saímos muito pior. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. No livro Fonte de Luz, Joana de Anjos tem um trecho que, quando eu li, eu fiquei bastante preocupada no sentido de me ocupar em não lamentar. Porque quando ela começou a falar, eu disse, Jesus, né? As reflexões têm que ser extremamente profundas a respeito do texto, que eu peço licença a vocês para ler. Ela diz assim, a queixa sistemática é portadora de reação mental e emocional patológica, refletindo a insegurança e a perturbação. Ocultando os conflitos perturbadores, a pessoa transfere para os outros as causas dos seus insucessos, culpando a época na qual vive, as autoridades governamentais, a má sorte, os falsos, as pessoas perversas, etc. Assim acalmando-se e tornando-se vítima, comportamento no qual se compraz. O indivíduo que se queixa de forma contumaz vive insatisfeito e tem uma visão distorcida da realidade existencial. Em geral, apresenta-se como vítima inocente de tudo quanto lhe acontece, ignorando as bênçãos e as concessões que a vida lhe oferece, adotando uma forma de ingratidão que sempre acarreta consequências infelizes. É ou não é para a gente dizer, nunca mais eu reclamo de nada na existência? Hoje eu escutei uma jovem conversando à tarde, estávamos conversando, e ela me relatando que agora, em setembro, ela estava programando uma viagem com a mãe, e ela disse, mamãe, a gente vai viajar tal dia, porque tem um feriadão aí de outubro, né, para nós outros, principalmente aqui em Campina Grande. E aí ela disse, a mãe dela disse, de jeito nenhum eu vou viajar. Ela disse, por quê? Ela disse, não, Deus me livre, eu vou fazer isso não terminei de implantar meus dentes. Aí ela disse, como é, mamãe? Não, vai. Começou a reclamar das coisas. Ela disse, olha, mamãe, mas ela disse que não disse muito calma, não. Se a senhora trabalhasse onde eu trabalho, ela trabalha no hospital de trauma. Só para a gente ter uma ideia. Nunca mais a senhora reclamaria de nada na vida. E muito menos deixaria de sair de casa por uma bobagem dessa.
Se a senhora observasse o que eu observo todos os dias no meu trabalho, a senhora deixaria de reclamar. E ela me disse, como tantas outras pessoas deixariam de reclamar e de se preocupar com coisas mínimas, com coisas realmente irrelevantes. Porque ela disse, tem tanta gente querendo sair de lá, pelo menos metade funcionando, e a gente está funcionando inteiro e reclama de uma dor de uma unha, de uma roupa rasgada, de que não tem todos os dentes para ir passear, dar um sorriso. Eu nem sei, na minha época, na época de Rosângela, usava sorriso Colgate, né? Mas hoje em dia deve ser outro tipo de creme dental. Então, a gente reclamar dessas coisas. E aí vem o Espírito Joana de Ângeles nos dizer que é uma reação de insegurança e é patológico. Então, a viciação de lamentar-se é uma doença. É uma doença. E grave, pelo que ela nos diz. Enquanto nós nos lamentamos dos outros, colocando nos outros a responsabilidade da nossa vida. Infelizmente, nós adoramos fazer isso, principalmente em relação aos nossos dissabores. Os Espíritos nos dizem que quando nós nos habituamos à lamentação, nós nos atormentamos e atormentamos as pessoas que vivem ao nosso lado. Pode prestar atenção, alguém que adora se lamentar, chegar perto da gente e começar, você sai acabado, atormentado. Porque nós nos contagiamos com alegria, ainda somos muito suscetíveis, principalmente de alguém que nós gostamos. Com a alegria de alguém, com a raiva de alguém, com o otimismo ou o pessimismo dos outros. Ou não é isso que acontece? Chega alguém, oi, você está até triste, dá um abraço, como você está? E tem aquela conversa bem-humorada, nós nos sentimos bem mais felizes, nos contagiamos. Aí chega alguém e começa a falar do outro. Tu sabia fulano? Fulano fez isso, isso e isso. Você nem conhece fulano, não sabe nem quem é, mas como diz um amigo meu, já pegou raiva. Quando fulano aparecer na frente, os dardos mentais de ira vão ser enormes. Você nem conhece, nem sabe se a história que o outro disse é verdade, mas você se contagia. Então, da mesma forma é com a lamentação. O Espírito André Luiz, no livro Agenda Cristã, ele diz que as reclamações, mesmo as reclamações afetivas, jamais acrescentarão nos outros uma grama de simpatia por você. Às vezes a gente acha que é bonito se colocar de vítima na frente das pessoas, mas isso não gera simpatia. André Luiz está nos dizendo. Não é que a gente nunca vai chegar. Nós estamos falando da patologia da lamentação contínua. De se lamentar de tudo. De absolutamente tudo. Porque a onda é reclamar. E muitas vezes nós reclamamos daquilo que nós procuramos, que nós buscamos. Desde que eu entrei nesse negócio de WhatsApp, aí um dia eu fui reclamar, a pessoa olhou assim e disse, mas quem foi que inventou de entrar? Não foi você? Está reclamando por quê? Aprenda a conviver e tirar o melhor que isso tem para lhe dar. Porque é chato só reclamar, só reclamar, só reclamar para nós e para quem está ao nosso lado. Nós temos que ter a visão real da nossa existência. Nós não estamos aqui para simplesmente fruir as belezas que a terra tem para nos dar. A calmaria, a comodidade, o bem-estar material. Nós estamos aqui para sermos impulsionados a evoluir. E nesse grau que nós nos encontramos, a evolução passa por problemas, por inúmeros desafios, por vários sacrifícios. E nós não temos que olhar isso como algo que vai nos fazer sofrer. Nós temos que olhar isso como algo que nos proporciona adiantamento moral. É essa a grande questão. Nós nos lamentamos porque encaramos a vida de uma forma equivocada. Aí, diante de tudo que a doutrina espírita nos apresenta, através da consolação que o esclarecimento nos traz, como é que a gente vai lamentar?
a vida que temos, se é necessariamente esta vida que nós precisamos, que nós buscamos. Estamos do lado da pessoa ou das pessoas que escolhemos. Nesta existência, nas outras existências, pelas nossas atitudes. E aí nós começamos a sofrer, porque não queremos encarar a existência da forma correta. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem: Deus impõe a encarnação aos Espíritos como um meio de fazer-lhes chegar à perfeição. Para uns expiação, para outros emissão. Para a grande maioria de nós é expiação e provação. Então, abracemos a existência que nós temos e vamos vivê-la em plenitude, com tudo o que ela nos oferece. Sem tanta reclamação, sem sentir, parece, amargura, como se nós colocássemos sempre o que existe de ruim, tendo pena de nós mesmos, nem é compaixão. É autopiedade, no sentido de nós nos sentimos a vítima da sociedade. Eu já escutei inúmeras vezes alguém dizendo de uma forma extremamente sarcástica: Deus só pode gostar muito de mim. Acontece alguma coisa que ele considera um mal enorme na existência e abre a boca e diz: Deus só pode gostar muito de mim. Por isso que ele faz isso. Ele não diz no sentido certo, porque Deus gosta realmente, né? Ama em plenitude. Tanto é que não se ofende com a bobagem dessa. Mas a forma que diz, como se fosse cobrando da divindade que ela lhe desse a vida que eu acho que é certa. Nesse instante, em que minha mente está totalmente nublada pela influência física, pelos conceitos que eu carrego, pela influência do mundo em que eu vivo, em que o mal ainda predomina sobre o bem. Então, como nós vemos a vida? Deixar dessa autopiedade, valorizar o que nós temos, porque nós temos muito. Eu fiquei olhando o desfile um pouco, né? Do desfile, eu fiquei olhando, eu digo, como é que eu me comportaria se eu estivesse naquela situação? Será que eu teria força necessária para estar ali sorrindo, nadando, pulando, né? Eu tenho certeza que aqueles nadadores, tem uns que não tem braço, perna, ou só tem uma perna, ele dá 10 voltas na piscina e eu não saí nem da primeira, né? É uma beleza, aquilo é uma maravilha. Então, valorizar o que nós temos. Se a gente só tem isso, é porque a gente só precisa disso. Nessa existência, a gente está precisando disso. Valorizar para viver bem, amando aquilo que nós temos, em todos os âmbitos afetivos, materiais, porque aquilo nos proporcionará avanço moral e é disso que a gente precisa. Esse sucesso na vida, não o sucesso financeiro, não o sucesso da fama, mas o sucesso de vencer na existência. Sair daqui, Kitty, eu disse que ia fazer isso e eu consegui fazer pelo menos a metade, 60%, 70%, que assim seja para todos nós. Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, ela nos diz que existem 2 problemas sobre a lamentação. O primeiro é que ele é um vício, como qualquer outro vício, e vai se instalando devagarzinho nos nossos corações. Começa devagar, mas depois, para a gente se livrar dele, o negócio fica muito difícil. Porque nós nos habituamos, é como falar mal dos outros, coisa que os espíritas quase não fazem. Eu não conheço espírita que fala mal de ninguém, principalmente dos outros espíritas, né? Não conheço, então que já é uma grande evolução, né? Então, lamentar é quase a mesma coisa de falar mal dos outros. O prazer de fazer isso e a ignorância de fazer isso. Então, precisa de muita força, né, para a gente perceber que estamos reclamando demais daquilo que nós mesmos escolhemos. E a segunda questão é que quando nós estamos centrados nas nossas lamentações, nós nos tornamos indiferentes à dor do outro. Egoísmo, falta de caridade. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade ninguém auto se ilumina, ninguém consegue ascender
na evolução, porque nós precisamos nos doar, nos desfazer do egoísmo que ainda nos caracteriza. E quando nós nos centramos nas nossas queixas contínuas contra a divindade, contra o mundo, contra os outros, nós esquecemos que o outro sofre. E sofre e precisa de nós, e sofre muito mais do que nós. Nós não prestamos atenção, porque estamos unicamente observando a nossa própria existência. Quando observamos a dos outros, é para denegrir geralmente. Tem um texto de André Luiz Emmanuel, aliás, o livro Busque e Acharás, né, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que tem um texto intitulado Problema e Solução. São alguns itens, e eu gostaria de pedir licença a vocês para ler e fazer alguns apontamentos, porque eu acho que cabe muito para todos nós. Talvez, eu não possa afirmar, isso esteja à disposição na internet, né, para baixar. Mas a lição é problema e solução. E ele começa dizendo assim: se você está sob a pressão de algum problema, recorde que desespero ou desânimo não oferece amparo algum. E aí a gente precisa refletir sobre isso, porque quando a gente entra em desespero, a gente nunca consegue resolver nada. Nada. E muitas vezes quem se colocou sob pressão fomos nós, por invigilância, por negligência. Você tem uma tarefa para fazer. Tem uma tarefa para fazer. Lhe foi dada a tarefa há um mês atrás. Você tem que preparar a palestra sobre esse tema. Você não recebeu? Recebeu. E aí, você passa para escrever a palestra no dia que você vai fazer a palestra. Quem é que está procurando pressão para a sua vida? Ah, são os espíritos inferiores que estão trabalhando. Aí fica difícil culpar os outros por algo que você procurou para a própria existência. É você que está se pressionando. É você que está se impondo algo que não era necessário, né? Antigamente eu dizia assim: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O ditado mudou, né? Se você pode fazer amanhã, então não faça hoje. Eu escuto muito isso lá em casa, né? Se você pode fazer amanhã, não faça hoje. Eu não recomendo. Se a gente pode fazer, façamos. Para deixar de sofrer por algo desnecessário. Impor a nós outros, nós impomos o sofrimento, né? Esses desajustes que não são necessários. Depois a gente vai reclamar. Mas, rapaz, a palestra não saiu como devia. Mas tu estudou, procurou as referências necessárias, se dedicou, deixou que os espíritos intuíssem as boas ideias. De quem é? Vai se lamentar de quem? Senão de nós mesmos. E ele continua: se a luta decorre da necessidade de recursos materiais, atenda ao equilíbrio entre aquilo de que você dispõe e o que pretenda gastar, trabalhando mais a fim de conseguir mais no setor de suas aquisições. Gaste só o que você tem. Você evita se lamentar porque seu cartão estourou e você vai passar um monte de tempo sem poder fazer nada para poder pagar a dívida, quando consegue, né? Quando consegue. É um exemplo. Equilíbrio nas contas. Parece que tem muita gente que, infelizmente, não consegue fazer isso. E aí a psicologia diz que tem uns distúrbios aí, que eu não entendo desses negócios, então não vou falar, porque eu não estudei suficientemente para isso. Mas as pessoas, essa compulsão em gastar, porque você está vazio por dentro. Então, você quer encher com o que não vai encher nunca. Porque a essência material não nos caracteriza, nós somos espíritos imortais. E o que nos enche como espírito são valores espirituais. Isso não se compra, não se tem para vender em lugar nenhum. Isso é conquista de espírito. Então, nós criamos necessidades para a nossa existência. Nós não necessitamos. Porque o mundo nos diz que nós precisamos de um ai não sei das quantas, iPhone, iPod, iPad, ai não sei de quê, Galaxy não sei de onde, é da galáxia que vem, porque o negócio é... O camarada, olha, eu estava escutando uma referência lá em casa hoje, que o povo usa
usa um negócio desse, entra direto na apresentação, eu digo, chiquérrimo. Mas se você não precisa, para que é que você vai ter uma coisa dessa? A gente se enche de coisa do que não precisa. Eu fui fazer uma bendita de uma pintura lá em casa e eu descobri o quanto de coisa a gente tem que não precisa. Tudo amontoado, guardado. Eu digo, para que eu estou guardando isso? Para quê? Então, não tem necessidade. Nós criamos necessidades. Lá na questão 926, a última parte do Livro dos Espíritos, ele todo é maravilhoso, né? Mas aí tem uma coisa interessante que eu acho que Kardec usa muito essa questão da vida terrena, né? Quando ele falando de felicidade, infelicidade relativa, quando ele pergunta assim, o homem criando, né, novas necessidades não causará também novos sofrimentos? E os Espíritos dizem sim. O homem é artífice quase sempre dos seus próprios sofrimentos, na grande maioria das vezes. E aí, nessa questão, ele faz, no final, que mais rico é aquele que tem menos necessidades. Quanto menos a gente precisa, menos a gente lamenta o que perde, porque a gente é feliz com o pouco que tem. Então, somos nós que buscamos motivos para lamentar. Seguindo, ele diz, se a doença lhe visita o corpo, use os meios justos que lhe façam possíveis para reabilitá-lo, de vez que a aflição inútil é sempre golpe fulminante em você mesmo. A doença faz parte das nossas vidas, doença física, porque nós somos doentes em espírito. Então, isso é um reflexo. Cuidar do corpo, cuidar do espírito. Nós investimos muito no corpo, mas esquecemos que somos o Espírito e que necessitamos deixar que essa luz brilhe em nós. Cuidar de nós, dessa essência divina. Dar valor ao que nós somos em realidade, para depois não ficar reclamando. E se as doenças, reflexo não de hoje, mas de ontem aparecerem, vencê-las sem lamentar. Porque às vezes é preciso uma dor de garganta bem daquela magistral para você deixar de falar mal dos outros. Eu tenho uma amiga que toda crise de faringite que ela tinha, aí eu dizia, e aí? Ela disse, não, tem que fazer reflexão, porque eu sei que eu estou falando demais dos outros em algum momento. Então eu tenho que parar, mesmo que ela não conseguia falar, né? Ou então ela tinha uma tosse alérgica constante, ela dizia, eu tenho que pensar no que é que eu estou fazendo. Então, quando vier aquela dor, vamos refletir. O que é que eu estou fazendo para acarretar, ao invés de lamentar? E quando ela doer muito, a gente diz, é porque eu estou precisando. Dessa eu estou precisando para aprender a ser um pouquinho mais humilde, que talvez eu não tenha conseguido ser até hoje. Se alguém lhe feriu, se alguém cometeu um erro, não acredite que lamentação possa apagá-lo. E sim, se você cometeu algum erro, não acredite que lamentação possa apagá-lo. E sim, raciocine quanto ao ponto íntimo em que deixa fixar a atenção para não cair na reincidência. Todo mundo faz besteira, né? Todo mundo paga os seus micos por aí. Se eu for me lamentar pelos erros de hoje, eu vou deixar vocês tudinho chorando aqui. Porque a gente faz todos os dias. Não reincidir no erro, conhecer-se. E não é achar que é só se arrepender. Está lá no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno. Primeiro, arrependimento, expiação, reparação. Nenhum erro vai passar disso. A gente tem que fazer isso. Então, arrepender-se, eu fiz uma besteira. E reconhecer, isso é uma questão de maturidade. Alguém que não reconhece os erros é imaturo, porque a gente está aqui para reconhecer que errou. Eu fiz besteira, fiz. Eu ainda não estou na plenitude da perfeição. A imperfeição ainda me caracteriza. E aí, o que é que a gente faz? Perdão. Se foi com os outros. Se for com a gente, perdão também. E agora, vou tentar não fazer mais. Essa é uma atitude madura, correta. Deixar de só lamentar, porque isso gera um remorso, e remorso não leva ninguém a nada, porque não sai do lugar. Se alguém lhe feriu a sensibilidade, esqueça isso de imediato, lembrando às vezes em que temos ferido o outro sem qualquer intenção de fazê-lo. As pessoas às vezes fazem coisas, mesmo sem intenção. Tem gente que chega e diz uma brincadeira de mau gosto. Eu sou uma pessoa geralmente bem-humorada,
A não ser quando eu estou reclamando com os meninos pela bagunça que eles deixam dentro de casa. Aí não tem mãe e dona de casa no mundo que seja bem-humorada numa hora dessa. Vocês vão de convir. Então, às vezes eu posso dizer alguma coisa e a pessoa se ferir. Isso já aconteceu. O que você vai fazer? Né? Se lamentar, não. Vai lá, pede perdão. Se a pessoa não perdoar, tentar não fazer de novo. E lembrar, muitas vezes, quando as pessoas fazem isso comigo, ser depois outros misericordiosos. Porque você também precisa de misericórdia. Na mesma medida que nós julgarmos os outros, seremos julgados. Então, as pessoas necessitam de misericórdia. As pessoas também erram, porque estão no mesmo patamar que a gente. Vamos tentar entender, né? E deixar de lamentar isso. Se você sofre conflitos domésticos, guarde a certeza de que você, notando isso, é a pessoa indicada pela divina providência para o sustento da paz em casa. Se você está com todo esse conhecimento, dentro de um lar desequilibrado, meu amigo, você é o ponto de equilíbrio. Deixe de fugir da sua responsabilidade e vá fazer o que você tem que fazer. Ah, porque meu pai não gosta disso? Então tente. Meu pai nunca me deu um abraço, nunca me deu um beijo. Vá lá e faça isso. Deixe de se lamentar. Quem sabe ele nunca aprendeu. Ou não é assim? A geração antes da nossa geração, com raras exceções, nunca recebia abraço e beijo de mãe, porque o povo achava que isso era fraqueza. Achava que isso era fraqueza. Então, os nossos pais não receberam isso. Aí você vai viver o resto da vida se lamentando porque nunca recebeu. Aprenda e vá lá e faça. Abrace e beije, aperte. Mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Faça isso. E com os filhos mais ainda, cheire. Os bichinhos, aí é que tem que cheirar mesmo, apertar, sabe? Que é para eles começarem a reproduzir. Cheira, abraça. Não quero não, porque quando os meninos estão na adolescência, né? É aquela coisa simpática. A gente vai deixar na porta da escola, parece que a gente está fedendo. Você já viu? Não, mãe, me deixa aqui. Uma pessoa linda dessa, os meninos se envergonhar, mas era desse jeito. Não, mãe, me deixa aqui, não sei o que. Venha cá. Porque eu sou uma mãe assim muito doce. Venha cá, tacava o cheiro. Agora, hoje em dia, não tem mais isso não. Já abraça, já cheira. Eu digo, meu filho, cheguei para o mais novo, eu disse, você tem vergonha de mim? Ele disse, não, mãe, é porque os outros. Eu digo, os outros, o que é que tem a ver os outros? Os outros têm a inveja, porque a mãe não cheira, a sua cheira, né? Abraça. E aí a gente vai conquistando. Então a gente vai lamentar porque os outros não fazem. A gente vai lá e dá o exemplo de como fazer. É assim que a gente evolui. Se a gente está nesse meio, é para a gente começar a fazer a mudança, porque nós temos o conhecimento. Se algum parente lhe cria dificuldades através da conduta indesejável, desde que não se trate de criança irresponsável, entregue ao caminho da própria escolha, consciente de que ninguém pisará no mundo com os nossos pés. Cada um dá o que tem. A pessoa é livre, ela pode fazer o que lhe aprouver. A gente está lá sempre para ajudar, é igual o anjo da guarda, né? Nós estávamos lendo essa segunda-feira, Obreiros da Vida Eterna, no estudo lá no Caminho da Verdade, e aí estava falando da casa transitória, né? De Fabiano e tal, e dizendo que eles descansam, né? Os espíritos, dependendo da tarefa, tem um tempo de descanso. Mas o descanso dos espíritos superiores é tendo curso, é aprendendo mais, é visitando altas esferas. Nesse descanso de passar um ano viajando, não é isso não. Eles estão aprendendo. Aí tem uma amiga nossa bem engraçada, ela disse, meu Deus, espírito descansa. Eu digo, descansa. Ela disse, eu espero que meu anjo da guarda não descanse, porque se ele começar a descansar, eu estou frita. Eu digo, não se preocupe não, que esse daí não vai descansar não. Né? Se ele precisar descansar, ele arruma um substituto. Fique tranquila que ninguém está desamparado não. Então, ninguém está desamparado. Mas nós temos que respeitar os outros. Tem gente que não concorda com a gente, tem gente que não gosta do que a gente gosta, tem gente que não corrobora com as nossas ideias. Mesmo que seja um parente que nós amamos, amor também liberta. Então vamos deixar de lamentar, porque esse é o caminho que a pessoa escolheu. Orar, estar sempre apto, mas não lamentar, porque cada um evolui à sua maneira e no seu tempo.
Se é só aquela afeição desertor dos seus passos, não exija de alguém aquilo que esse alguém por agora não possa ou não lhe queira dar, e sim continue agindo para o bem, porque desse modo outras criaturas lhe surgirão na estrada, valorizando a presença e abençoando-lhe o coração. Tem gente que está lamentando até hoje porque teve um namorado ou uma namorada com 16 anos, era o amor da vida, foi-se embora e o camarada nunca mais quis amar. Com 15, 16 anos pode acontecer, não estou dizendo que não acontece, não. É meio difícil, porque a gente está nessa época, né, numa fase meio turbulenta. Mas aí tem tanta gente no mundo para ser amado, das mais diversas formas. Aí você está lamentando. Ou às vezes as ligações sólidas de alguns anos, de algumas décadas, podem se desfazer? Pode. Não feche o coração para isso, nem lamente. Ninguém é obrigado a ficar do nosso lado. Ninguém. Ninguém é obrigado a gostar da gente, por mais que a gente seja bonita, agradável, isso, aquilo, outro. Ninguém é obrigado, como nós não somos obrigados a amar todas as pessoas. Um dia nós faremos isso naturalmente. Hoje em dia nós ainda não conseguimos. Então, lamentar uma afeição perdida, tornemos essa afeição outro tipo de afeição. Um carinho, se o amor é verdadeiro, continuará do nosso lado, da nossa forma. O amor não se perde. Então, não vamos aprender a valorizar. Porque às vezes você está lamentando tanto que esquece que tem outras pessoas que lhe amam e que você pode amar. E pode conviver, e pode aprender e continuar sendo feliz. E por fim ele diz, se você traz consigo algum problema, peça a Deus coragem para suportá-lo, evitando queixas e lutas que fariam de você um problema difícil para os outros, e trabalhando e servindo em silêncio, com paciência e bondade. Você observará que Deus transformará os outros em canais de socorro espontâneo em seu favor, pelos quais, sem alarme e sem perda de tempo, encontrará você necessária a melhor solução. Fé em Deus. Fé. Talvez seja o que esteja faltando a nós outros. Fé verdadeira. Aquela que nos descreve o codificador, aquela inabalável, que encara a razão em todas as épocas da humanidade, aquela que vem do esclarecimento, de sabermos que estamos num processo evolutivo, de que isso aqui é uma escola passageira, momentânea, e que todos os momentos devem ser vividos em plenitude, aproveitando cada segundo de nossa existência, cada segundo que temos com as pessoas que estão ao nosso lado, fazendo parte do nosso convívio, em casa, no trabalho, no centro espírita, nas outras religiões, na rua, na nossa cidade, em todos os lugares, aproveitando todas as oportunidades. A fé de saber que nós progredimos, que nós melhoramos, porque a humanidade melhora. Divaldo Franco, na sua entrevista a Jô Soares, na última quinta-feira, ele disse uma frase que me marcou profundamente. Ele disse que a humanidade não está em crise. O indivíduo está em crise. Há uma crise do ser humano. Nós estamos em crise. Porque perdemos o rumo da fé em Deus. Porque parece que Deus é a resposta para nós outros espíritas do primeiro questionamento do Livro dos Espíritos. A pergunta, que é Deus? A resposta na ponta da língua. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E é da boca para fora. E nós não sentimos esse Deus, que segundo as palavras de João, o evangelista, Deus é amor. Quando Jesus nos diz que Deus é o Pai, Pai nosso que estás nos céus. Este Pai de amor, que provê todas as nossas necessidades, que unicamente espera e criou seus filhos para a felicidade que a perfeição relativa irá nos trazer. Este Pai nunca iria querer que seus filhos sofressem. Ele apenas quer que seus filhos se corrijam para alcançar a luz para qual cada um foi criado.
Acreditemos neste Deus. Sintamos este Deus de amor, de luz, que nos criou para a felicidade plena. E aí, esqueceremos de reclamar e de lamentar qualquer momento de nossa existência. Que esse Pai sublime, que guia os nossos caminhos, possa continuar em nossos corações, lembrado sempre como a resposta para as nossas dúvidas e o refrigério para os nossos sofrimentos. E que a imagem de Jesus, o sublime mestre e guia de nossas vidas, possa estar sempre em nossa companhia para sabermos qual caminho devemos trilhar. Muito obrigada pela atenção. Paz de Jesus a todos.